Hoje, querida, a palavra vai ser muito curta. Nós temos tanta coisa a fazer. Hoje tem batismo, meu Deus do céu. Hoje tem coisas tão tremendas. Queria que você abrisse então rapidamente em 1 Pedro, capítulo 2, 13 a 17. Deixa Deus falar umas verdades aí para vocês. Tem muitas pessoas que falam, eu precisava ouvir umas verdades hoje, então hoje é o dia. Não é? Eu estava comentando com o pessoal que nós passamos em Registro. Quem conhece Registro? Ah, é? Você nasceu lá? Tem crente pra burro. Tem uns irmãos que falaram lá do Gideões, falou, mas lá no Gideões tem crente pra diabo. Gente, tem muito crente lá em Registro. Tem muito crente. E nós passamos numa churrascaria um dia, Célia. Aí eu estava lá. Aí o irmão olhou e falou, você é pastor, né? Eu falei, sou pastor, tá conversando. Irmão, o que Deus entregar, pode ser cajadada, pode falar. Irmão, o que é isso? Já pensou, estava na minha mão aquele homem. Falei, Deus, fala isso, eu mereço. Então, querido, quem quer receber cajadada, hoje não é o dia, porque hoje é dia de honra. Amém? Hoje é dia de honra. Eu consegui não achar uns textos de cajadada, né? Porque talvez eu precise também muita cajadada. Amém ou não? Pode ser. Deixa eu ler aqui, ó. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13, diz assim, ó. Sujeitai-vos a toda autoridade humana, por causa do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores, como por ele enviado para castigo dos malfeitores, e para louvor dos que fazem o bem. Pois é a vontade de Deus que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres, e não tendo a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Honrai a todos, aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Amém? Só para você contemporizar, Pedro, ele estava falando sobre uma honra generalizada. Ele fala sobre, não existe uma autoridade que não foi dada por Deus. É duro isso para vocês? Queridos, eu quero só te falar uma verdade. Em primeiro lugar, se a igreja tivesse feito, Denise, o papel da igreja, se a igreja fizesse o papel da igreja, como tinha que ser, você sabe o que aconteceria com o presidente? Falaram, olha, nós queremos essa lei, agora nós vamos colocar para a igreja ver se ela aceita. Porque, irmãos, em primeiro lugar, Deus deu autoridade a nós. Amém ou não? Para falar a verdade, nós deveríamos ser a instituição mais poderosa, e tem que ser mais poderosa da face da terra. E muitas vezes a igreja parou. E nós temos que buscar de Deus, fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que nós colocássemos os governadores que Ele queria. Amém? Mas aí Pedro chega e fala, né, que quer governadores como por Ele enviados para castigo dos malfeitores. Mas os governadores, eles não só estão castigando os malfeitores, como muitas igrejas, como muitos lugares. Então, irmão, Pedro, quando ele coloca tudo isso, ele fala assim, honrai ao rei. Sabe que rei que ele estava falando? Gente, honra a Nero. Sabe quem matou Pedro? Nero. E ele fala, honra a ele. Hoje nós vamos falar algo muito breve de honra, queridos. Por quê? Em primeiro lugar, eu tenho aprendido em Deus, que todos aqueles que foram líderes sobre minha vida, todos, pais, mães, todos aqueles que cuidaram de mim, eu tenho que honrar eles. Quem pode dizer amém? Mas se ele não foi um bom pai, não foi uma boa mãe, não foi um bom líder, eu não preciso honrar? Eu preciso honrar. Quando Pedro chega e fala assim, ó, honra a todos, honra ao rei. Gente, ele sabia que o pescoço dele estava indo. Sabe por quê? Porque quando Pedro escreveu essa carta, ele não estava no começo, ele estava no finalzinho. Nero já tinha mandado matar muita gente. Ele sabia que o pescoço dele estava a risco. Ele falou, gente, não há autoridade que não foi colocada por Deus. Se Deus colocou, tem um motivo. Amém? Então, em primeiro lugar, eu quero que você reflita no teu coração. O pai que Deus te deu e a mãe que Deus te deu, Deus te deu. Amém?
eu posso ir um pouquinho? Deus te deu esse pastor. Amém? Então, não quero puxar sardinha para o meu lado hoje, não é isso, gente. É que cada um merece o pastor que tem. E cada um merece o rebanho que tem. Eu dou graças a Deus por vocês, gente. Eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus por cada um de vocês. Vocês são preciosos demais para mim. Vocês são importantes na minha vida. Amém? Eu não conseguiria viver sem vocês. Amém? Tenho minha esposa linda, maravilhosa, mas não é só ela. Vocês fazem parte da minha vida. Amém? Eu me sinto honrado por vocês. A cada dia eu me sinto honrado. Porque, gente, cada dia que, cada passo que teve a comunidade, cada coisa que teve a comunidade, Deus sempre colocou pessoas para nos honrar. Amém? E quando deixava de haver honra para um lado, havia honra para os outros lados. E, meu irmão, eu vou te falar, não que a gente viva de ser massageado o ego, não é isso. Mas honra é algo que trabalha em dois sentidos. Quando você honra, você é honrado. Amém? Glória a Deus. Eu dei o testemunho que por um pouco de tempo, queridos, eu fiquei muito chateado com o meu pastor, né? Ele provavelmente vai ver esse vídeo, ele sabe de tudo isso. Mas naquele momento que eu vi que eu estava errado, eu fui lá, me restaurei com ele. E a comunidade se tornou diferente, né? Mara sabe dessas histórias, muitas pessoas sabem dessa história, Célia. Algumas pessoas sabem que nós fomos para São Bernardo por uma missão. Eu acho que foi uma das missões mais importantes da minha vida. Honrar aqueles que cuidaram de mim. Porque, queridos, eu vou te falar uma coisa. A gente vê inúmeros casos, inúmeros casos, de pessoas que saem da outra igreja e só falam mal dos pastores, de líderes. Queridos, teve pastores que choraram por essas pessoas. Teve líderes, irmãos, que não teve noites. Por quê? Porque essa pessoa precisou dele. Esse pastor orou, esse pastor chorou, esse pastor chegava diante de Deus, esse pastor ensinava, dedicou parte da vida. E daqui a pouco, quando ele sai daquele ministério, ele começa a pejorar o ministério. Filhos que foram criados por pais, porque os pais erraram em educação, aí começa a amaldiçoar pais. Eu nunca mais quero essa casa. Essa casa é um inferno. Já ouviram falar sobre isso? Essa casa é um inferno. Isso aqui é um jugo sobre minha vida. Não vejo a hora de arrumar uma mulher ou um marido que eu saia desse inferno. E aí sabe o que acontece, irmão? Aí que cai na boca do dragão. Sabe por quê? Porque não honrou. A palavra do Senhor, ele diz em Êxodo 20:12: honra teu pai e a tua mãe. Para que é? Para que se prolongue os seus dias na face da terra. Só que tem um detalhe: você pensa que você só vai viver mais? Irmão, quando você honra seu pai e sua mãe, aqui quando fala, ele está falando diretamente. Eu tenho certeza que Deus, ele queria colocar as autoridades que eu coloquei para cuidar da tua vida. Mas o teu pai e a tua mãe, queridos, isso é muito forte. Você pensa que Deus só está querendo dar anos na vida daqueles que honram pai e mãe, mas vivi mais 300 anos, mais que 300 anos terríveis que eu tive. Não, meu irmão. A Bíblia fala para que você vai viver. Amém? Amém ou não? Queridos, quem honra as autoridades, pais, mãe, reconhece a vida diferente. Glória a Deus. Amém ou não? Mas Massal, você não passou o que eu passei, e vocês não passaram o que eu passei. Os meus líderes, irmãos, teve momentos que eu fiquei analisando quem foi líder sobre minha vida. Teve líderes, queridos, que foram sobre minha vida, que eu vou te falar hoje, eu fico triste como estão. Mas irmãos, todos eles eu reconheço que eles cuidaram de mim. Amém? Teve um pastor da IEFA, quando ele estava crescendo. Como é o nome do pastor? Não, Lenilton Madalena. Se ele estiver escutando isso, quero dizer que ele foi muito importante na minha vida. Irmão, eu tinha começado a ir lá. E esse Lenilton, ele tinha uma autoridade muito grande diante de Deus. E uma coisa interessante, eu tenho um problema, irmão, que às vezes nome de pessoa eu esqueço. Então, quando você escuta muito, eu falo, paz do Senhor, irmão, tal, não puxa muito não, que às vezes nomes eu esqueço.
É só eu que tenho esse problema? Acho que não, né? Tem mais alguém aqui para me aliviar disso? Amém, glória, obrigado. Vocês me deram um alento. E queridos, só que eu me lembro que quando comecei a ir no IEFA, a partir de umas 2, 3 semanas, aquele pastor, ele me chamava pelo meu nome. Só que a igreja já não era tão pequena, o local era mais ou menos desse tamanho, mas era muita gente. Mas eu passava do lado dele, ele dava a mão para todo mundo, ele ficava na porta dando a mão para todas as pessoas. Quando chegava eu, ele pegava: paz do Senhor, Massal, como você está? Querido, aquela era muito significante na minha vida. Hoje o Lenilton, ele está numa igreja lá em Barueri, lá em Alphaville. Algumas pessoas falam umas coisas, outras coisas, mas não sei, eu só sei que ele foi importante na minha vida. Ele me ajudou a me firmar no caminho de Deus. Irmão, ele se preocupava comigo porque ele viu que eu estava no caminho novo. Eu era novo no caminho. O pastor Daniel foi muito importante na minha vida. Ele chorou um dia que eu falei que eu estava indo embora da igreja. Ele chorou, querido. Quando eu vi aquelas lágrimas, eu não aguentei, chorei também. E era um motivo que, se eu conto, vocês vão rir, mas para mim era muito significativo. Ele chorou por mim. A Leila, o pastor Daniel, pessoas da comunidade que foram líderes sobre minha vida, irmãos, eles cuidaram. Hoje, se eu sou um pastor, irmão, se hoje eu estou à frente é porque teve pessoas, claro, Jesus Cristo em primeiro lugar, porque existe muita hipocrisia na igreja. Não, Deus em primeiro lugar, com certeza, tudo que você fizer, Deus em primeiro lugar, mas Deus usa pessoas para estar. Amém? Eu quero te dizer para vocês hoje, querido, se você está hoje firme, é porque teve pessoas que oraram por vocês, é que teve pessoas que se preocuparam por vocês. Amém? Pode ser que ele não tinha, ou ela não tinha toda uma visão, ela não tinha a forma correta, mas irmão, na simplicidade ou mediocridade, na média do que conhecia, querido, cuidou de você. Amém? Amém? Às vezes a gente coloca um jugo muito forte, fala: não, o pastor Massal, ele tem que ser muito mais espiritual, ele tem que orar e todo mundo ser curado. Aí tem outras pessoas que falam: não quero que ele cure, eu quero que ele seja aquela pessoa que abraça todo mundo. Para mim não há dificuldade nisso. Não é abraçar, não, eu quero que ele seja aquele cara que, sei lá, seja mais esbelto. Não é mais esbelto, não, eu quero, gente, eu sou o que sou. Na minha simplicidade, eu zelo por vocês. Amém? Eu tenho certeza, querido, que como filhos, algumas pessoas não honraram pais. E às vezes a tua vida é até complicada, porque a Bíblia fala: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Queridos, filhos que desonram pai e não reconhecem autoridade, normalmente a vida é uma vida muito medíocre ou abaixo da média. Por quê? Porque a nossa vida é uma semeadura. Eu semeio e eu colho. Quantas pessoas que você conhece que semeia porcaria e quer que os outros colham? Você conhece essas pessoas? A vida inteira só fazendo erros. E aí quando começa a colher aquilo que plantou, começa a falar: não, foi o pastor João. O pastor João não cuidou de mim, a pastora Célia não cuidou de mim. Sabe por que eu não estou bem? Por causa da Jucinélia, por causa disso, por causa daquilo. Mas quando você vê, a nossa vida foi semeada errada. Amados, hoje Deus está querendo falar para você o seguinte: que Ele coloca nova todas as coisas. Aqueles que você não honrava, honre. Aquele que você desonrou, irmão, peça perdão e honre. Honre. Porque a nossa vida, irmãos, a nossa vida é uma semeadura. Se você está colhendo desonra, é porque você desonrou. Amém? Eu peguei aqui um texto de Samuel, capítulo 17, você poderia abrir aí, só para você entender. Vai ser simples, vai ser rápido o que Deus sempre falar. Mas eu queria que você abrisse Samuel, 1 Samuel 17. Olha só que característica de Davi. 1 Samuel capítulo 17, versículo 17 ao 20. Diz assim. Quem abriu diz amém. 1 Samuel 17, 17 ao 20. Ora, disse Jessé a Davi seu filho. Queridos, eu não encontrei, eu quero até deixar claro, porque tem algumas pessoas fazendo um curso aqui na igreja e falaram que Davi não era filho de Jessé.
Eu não encontrei isso na Bíblia. Aqui eu encontro que Davi é filho de Jessé. Aí depois fala que é de uma outra mulher. Eu não sei, é muito enrolado. Eu não encontrei isso na Bíblia. Se alguém encontrar, vocês me mostrem, tá? Mas até então, nessa pregação, eu quero te falar. Davi é filho genuíno de Jessé. Amém? Ora, disse Jessé a Davi, seu filho, toma para teus irmãos um efa desse grão tostado e esses 10 pães. E corre, e leva-os ao arraial e a teus irmãos. Então ele fala, pega isso e leva rápido. Leva também esses 10 queijos ao seu comandante de 1000. Visitarás a teu irmão, a ver se vão bem, e trarás notícia deles. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando com os filisteus. No dia seguinte, Davi levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao arraial quando os exércitos estavam saindo em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Queridos, o pai dele chega e fala, filho, cara, pega isso e leva para os teus irmãos. Leva comida, leva o queijo, leva para os seus irmãos. Você sabe o que Davi fez? Ele pegou um guarda e deixou com as ovelhas. E foi fazer o que o pai mandou. Queridos, ele cuidava das ovelhas. Ele não deixou as ovelhas abandonadas. Por quê? Tinha que ser guardada. Ele honrou o pai. Eu vou deixar esse serviço meu com alguém. E eu vou fazer lá. Irmãos, hoje, quantas pessoas por causa de profecia deixam ministério para ir para outro lugar? Quantas pessoas, porque fala isso, o cara não dá nem satisfação. Isso tudo é desonra. Amém? Deus está falando com você em alguma coisa? Será que Deus está falando alguma coisa com você? Porque, irmão, Davi, um homem, eu tenho certeza que Deus, ele criou um coração em Davi, um coração sincero, sim, mas era dele. Obedeceu não. O que ele fazia, querido, ele fazia bem feito. Amém? Então ele tinha as ovelhas, ele deixava alguém para cuidar das ovelhas, não deixava largado. Irmão, tem pessoas que já chegaram nesse ministério, sumiram, nem falaram nada para mim. Nem falaram nada para mim, simplesmente sumiram. Não sei. A palavra de Deus fala que Deus ele acrescenta à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Mas cada um sai pela sua livre e espontânea vontade. Eu acho que Deus deveria falar comigo alguma coisa, não deveria? Olha, eu estou tirando tal pessoa, não deveria? Ele já falou. Tem pessoas, querido, que simplesmente eles fazem. Eu acho que eu não devo mais ser diácono, eu acho que eu não devo mais ser do louvor, eu vou fazer o que eu quero. Eu não gosto de fazer isso, não é? Amém? Querido, se você for ver mais para frente, quando Samuel, em Samuel, versículo 24:6, Davi, ele estava na mão de Davi matar Saul. E ele fala assim, ó, longe de mim esteja tocar no ungido de Deus. O que ele estava fazendo nessa hora, querido? Você acha que Deus iria jogar uma maldição nele? Ele foi escolhido. Ele tinha as promessas, ele tinha unção, ele tinha tudo. Mas ele queria honrar a Deus. Porque ele fala, longe de mim esteja o tocar no ungido de Deus. Ele temia a Deus. Ele honrava quem? Deus. Agora abre em Crônicas, capítulo 16, 22. Primeiro Crônicas 16, 22. Todos abriram? Não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. A gente pode ler todo mundo? Você pode ler todo mundo? Pode ler todo mundo. Não. Tá bom, então vamos ver nessa versão aqui que
estranho. Não toqueis. Não toqueis nos meus ungidos. Quando a gente desonra, querido, nós toca diretamente no ungido do Senhor. Amém. Aqui Deus está levantado muitos ungidos de Deus. Pessoas que vão pastorear. Tem muitos líderes aqui. Amém. Muitos líderes. Muitas pessoas que já cuidaram e cuidam de outras pessoas. Amém. E quando você faz isso, qual é o intento do teu coração? Se você cuida de alguém porque você quer fama, não, eu quero mostrar que eu sou bom, né? Porque os meus discípulos são os melhores, querido, para hoje, para de fazer isso. Não faça mais, não faça. Agora, se você faz alguma coisa porque você quer ver a pessoa crescer em Deus, que ela seja diferente. Se você é um discipulador, uma discipuladora, um pastor, uma pastora, pode ser quem quiser que cuide de pessoas, irmão, e o intento do teu coração é que seja ela melhor que você, continue. Porque, meu irmão, Jesus Cristo, quando ele estava indo embora, ele falou assim: olha, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Ixi, muito melhor do que eu, vocês vão fazer coisas maiores. Jesus estava falando. Tem líderes que ele tem um pavor de que os seus liderados fiquem melhor. Sabe por quê? Porque quer que a sua luz brilhe muito. A luz nossa não pode brilhar. Tem uma música que brilharei. Eu acho aquela música muito interessante. Mas eu vou brilhar é para Jesus. Eu não vou brilhar para homens. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Está todo mundo com sono? Tem muitas pessoas quase dormindo hoje. Ficaram na vigília? Eu não vou pedir para ficar em pé e sentar de novo, não. Queridos, hoje é dia de honrar pais. Hoje é dia de honrar mães. Se você, membro dessa igreja, desonrou seus líderes, mas Massal, ninguém sabe. Deus sabe e o diabo sabe. Querido, hoje é dia de restaurar isso. Amém? Hoje é dia de restaurar. Hoje é dia de cura. Quem quer ser curado em nome de Jesus? Quem que se sente honrado aqui? Quem que se sente honrado aqui? Pelos filhos? Levanta a mão um pouquinho mais alto, não vai quebrar o braço não. Você se sente honrado pelos seus filhos mesmo? Lu, vem cá. Você se sente honrado pelos seus líderes? Hã? Não? Vocês têm medo de quebrar o braço, é? Você pode levantar esse braço? Por quê, querido? É porque eu preciso ter um referencial de como você é cuidado, porque muitas vezes você não é cuidado. Eu não sinto. Amém? Irmão, os nossos líderes, eles vão ser uma bênção sobre nossa vida, mas eu quero também tirar um peso da vida dos líderes, porque se o caboclo também não quer, pode estar com Jesus. Judas andou com Jesus e o traiu. Pedro andou com Jesus e o negou. Então não vem com esse papo que, o meu líder é fraco, por isso que eu não sou bom. Queridos, a nossa parte é honrar a nossa liderança. A nossa parte é honrar nossos pais. Dona Tereza, você se sente honrada pelos seus filhos? Tem duas. Não, mas a primeira é ela mesmo. Sente. Amém. Amém. Joacir, você se sente honrado pelos teus filhos? Dona Tereza, sinceramente, fala agora, porque agora você tem oportunidade. Sente honrado pelos teus filhos? Não era também assim, né? Queridos, eu me sinto honrado pelos meus filhos. Eu me sinto honrado por vocês. Chega o pastor Daniel, vê se ele sente honrado por mim. Ele sente. Pode perguntar. Amém? Hoje é dia de honra. Eu queria que vocês vissem um vídeo. Apaga todas as luzes, filho.
Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair. Gente, eu quero chamar aqui à frente todos os
os que foram um dia liderados pela nossa pastora Mara, vem aqui. Tem os guerreiros das antigas aqui, olha aqui. Povo que com certeza foi abençoado pela sua vida, Mara. Eu sou uma delas. Há 11, 12 anos atrás, eu não sei se ela vai se recordar, eu creio que sim. Na última casa da rua, e eu ainda não estava firme. E ela se propôs com a Sandra a fazer uma campanha lá em casa de oração. E eu não ia para a igreja, mas eu orava com elas. Eu não estava firme, mas em um dos dias eu me ajoelhei com elas. E foi naquele dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. E aquele dia marcou a minha vida. E tantas outras vezes que ela forçava a barra. Mas foi graças a isso que hoje nós estamos aqui de pé. Não só eu, como os nossos irmãos, nossos amigos e irmãos aqui. E eu sou muito grato a Deus pela vida da Mara. A Bíblia diz, dá honra a quem tem honra. E você merece ser honrada, né, por nós. E eu quero compartilhar com os meus irmãos. Quem quiser dar uma palavra, talvez contar algo que aconteceu entre vocês e a Mara ao longo dessa jornada, fique à vontade. Mara, muito obrigado. Eu devo muito a você. Lá no início, a raiz de tudo, né? Hoje nós estamos de pé e eu tenho certeza que você orou muito por mim e abençoou muito a minha vida. Muito obrigado. Mara, eu agradeço a Deus pela tua vida, porque você foi uma pessoa muito importante na minha vida, que Deus colocou você no meu caminho. Você foi dura nos momentos que precisou, me amou nos momentos que precisou, me corrigiu no momento que precisou. E hoje você não é somente essa irmã para mim, mas é a mãe dos meus, tia dos meus filhos, minha cunhada. E agradeço a Deus por tudo, pela sua vida. Nessa manhã eu quero te honrar, porque você me ajudou muito nessa caminhada desses 12 anos. Eu acho que se Deus não tivesse colocado você junto conosco, talvez só pela graça de Deus que eu estivesse nesse dia aqui hoje. Eu quero te honrar, minha irmã e cunhada, tia dos meus filhos. Obrigado, Jesus. Mara, no dia do meu batismo você estava lá e você se levantou no culto à noite para testemunhar e dizer: hoje o céu está em festa por estas vidas que se batizaram. Então eu sou fruto seu também, me batizei no ano de 2004 e você foi um referencial para minha vida e continua sendo. Na verdade,
Tenho muito a dizer para você, Mara. Queria resumir te agradecendo pelos momentos que a gente passou, né? Seus conselhos. Você fez parte, né, de um momento na minha vida muito feliz. E também quero te honrar e te agradecer a Deus pela tua vida. Eu quero, Mara, te honrar e te agradecer por você fazer parte da minha vida. Você esteve sempre no comecinho, sempre junto ao nosso lado. Foi e é uma grande amiga. Quero te honrar e dizer que te amo muito. Agradeço você. Você é uma referência. Eu lembro que a gente se unia nos jovens. E eu não via a hora esperava a hora de estar junto com os jovens, porque ela ia falar do Espírito Santo. E foi no meio dos jovens que eu fui batizado no Espírito Santo. E através de você, eu tive cada vez mais sede de Jesus, mais sede dele. E quando você não estava, você deixava que nem o Davi, deixou um guarda para a ovelha. E esse guarda eu sinto que era a Sandra. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Mara, eu quero te agradecer também, viu? Porque você fez a diferença na minha vida. Se hoje eu tenho uma família, foi porque você cuidou da minha esposa. E cuidou muito bem. Então eu quero te agradecer. Você foi uma líder na minha vida. A gente honra muito você. A gente ama muito você. Mara, então eu fiquei bem feliz quando me falaram, né, sobre essa surpresa para você. E eu já tinha pensado em fazer isso, né, porque sempre quando eu penso na minha conversão, eu lembro de você, lembro da Celina, né, e eu sempre falo assim sempre comento com as pessoas assim que eu tenho saudade do tempo que você estava aqui com a gente, porque quem me ensinou, quem cuidou de mim, né, você, a Celina, sempre estavam mostrando amor, sempre estavam preocupados com a gente. Então, eu quero glorificar Deus pela sua vida, porque é um momento muito lindo para mim, muito especial para mim, que eu tenho saudade, foi quando a gente tinha o culto dos jovens, quando a gente orava, quando a gente buscava, né? Nós éramos sempre unidos e você trazia isso pra gente como líder, né? Você sabia liderar. E se a gente está firme hoje, realmente, porque você sempre foi uma mulher de Deus, desde o início eu vi isso, e é por isso que a gente está aqui hoje, né? Deus já tinha escolhido a gente, mas a gente está aqui porque você cuidou da gente, né? Então eu estou com as crianças, o Léo está no louvor, mas nós somos frutos, né, do teu cuidado, da tua liderança e da sua perseverança. Você não desistia, você sempre estava levantando a gente, você sempre estava fazendo de tudo para a gente estar juntos, né, unidos, sempre alegre. E eu quero glorificar a Deus pela tua vida, porque você é muito importante para mim. Eu sempre falo isso para todo mundo. Amém? Oi, Mara. Bom, gente, todo mundo sabe que eu tenho vergonha de ficar aqui na frente, mas é uma ótima causa a gente estar aqui, né? Quero te honrar mesmo como líder que você foi na minha vida, tudo que você me ensinou. Eu cheguei aqui sem saber nada, eu era praticamente uma criança e você me ensinou, me mostrou tudo. Eu poderia ficar aqui a tarde toda falando tudo que você representou na minha vida, tudo que você fez na minha vida, mas tem uma coisa que me marcou muito, que algumas pessoas aqui sabem. Você me deu a primeira oportunidade de eu vir aqui pregar na frente. Eu lembro que você chegou quando ninguém via potencial, ninguém via capacidade de eu fazer alguma coisa. Você chegou para mim e falou: Vi, você quer ir pregar? Você quer trazer a palavra no culto dos jovens?
Então, assim, hoje eu tenho cada vez mais vontade de estar pregando, de trazer a palavra de Deus, mas começou com essa aposta sua em mim. Então, eu quero te honrar por isso, te agradecer por tudo que você fez na minha vida e representou na minha vida. Lá, tá. Então, Mara, eu... Quer vir aqui? Então, eu também, assim, diante da igreja, eu quero te honrar por tudo, pela nossa caminhada, pela tua amizade. E você lembra quando você me convidou para ir na célula a primeira vez? Eu disse não. Aí você insistiu, até que eu fui. E depois a gente passou assim, esses longos anos numa caminhada juntas. E por um motivo muito bom, nós se separamos, que foi o teu casamento. Eu louvo a Deus por isso. E assim também eu quero te louvar e te honrar, porque assim, através daquele convite, a minha vida mudou assim por completamente. Então assim, se hoje eu sou uma mulher de Deus, se hoje eu conheço um pouquinho da caminhada cristã, foi assim pelo aquele teu convite, que a partir daquele dia a minha vida mudou. Amém? Então assim, eu quero te honrar pela tua amizade, pela mulher de Deus que você é, e por tudo que você fez, pela minha vida, pela vida dos jovens, como todos os jovens falaram, os que aqui não estão, mas que, assim, em nome de Jesus eu creio que eles também estão permanecendo. Amém? Então eu quero te honrar e te agradecer por tudo. Por mim e por todos os jovens. Amor, eu também quero te honrar. Deixa eu revelar um segredo aqui. Eu acho que muitos nem sabem disso. Mas quando eu estava de olho na Mara, teve um sábado à noite que eu liguei para ela. Eu estava ali no Rebouças, não? Ali perto do shopping estação. É Rebouças ali, Martão? Na casa do pastor Luiz. E estava ali com o papo, conversando com ele e tal. E poxa, hoje é o sábado, é um dia legal para ir no shopping, né? Fazer um lanchinho. Eu vou dar uma ligada para Mara. Eu estava de olho nela mesmo. Né? Quem sabe ela vem aqui no Chave de Davi, a gente adora Jesus juntos, né? Sábado, né? Culto de jovens, né? Vai ser uma bênção, né? Olha, minha intenção era até boa, né, irmãos? Aí eu liguei para Mara. Mara, eu tive uma ideia aqui, que tal a gente, né, cultuar aqui no Chave hoje, e depois a gente fazer um lanche, né? Conhecer melhor e tal. Sei que ela disse para mim, irmãos? Ela disse assim, ó. Ó, Lu, é o seguinte, aqui hoje eu tenho compromisso com o meu pastor. Pastor, sábado. É que eu tenho compromisso com os jovens hoje. Hoje, infelizmente, não dá para eu sair. Eu tenho os jovens para cuidar e tal. Irmãos, aquilo ali foi a resposta de Deus para a minha vida. É essa mulher de Deus que eu quero. Se ela honra o pastor, se ela honra os jovens, se ela honra o seu trabalho em Jesus, com certeza ela vai me honrar. E ela tem me honrado. Irmãos, eu tenho sido um homem melhor. Eu tenho aprendido em Deus a ser melhor pela vida da minha esposa. Ela é uma excelente esposa, uma excelente mãe, uma excelente pastora. Ela tem cuidado de mim. Obrigado, amor. Te amo. Mário, eu quero te honrar. Porque você sempre foi uma bênção na nossa vida. Porque muitas vezes a gente pensava em parar. Aí tinha você lá, na nossa cela. Você, Celina, o pessoal, a Marli, o pessoal mais antigo, a Lucia, né? Então a gente falava, não, tem o pessoal, vamos continuar, vamos firmar, né? E eu quero também te pedir perdão, porque essa semana mesmo você colocou isso. E eu acho que eu te magoei. Que uma vez você foi confessar um pecado para Massal e para mim. Aí eu falei assim, bem dura, né? Eu falei assim, tem que ver se ela quer parar de pecar. Não foi? Então eu peço perdão. Porque às vezes, né, às vezes eu trago uma palavra dura. Né? Eu peço perdão se eu te machuquei naquele dia. Né? Não
não fui compreensiva, né? Eu fui dura, né, diante do que você estava confessando, né? Então eu quero te pedir perdão por isso, pela minha dureza, mas eu quero dizer que eu te amo. Eu pareço ser dura, mas eu sou mole. Amém? Então eu quero dizer que você é muito importante para nós. Eu quero te agradecer, Mara, porque a gente cuida dos filhos, né? Mas na área cristã, você cuidou deles para nós, né? Eu vejo o Vi e o Léo firmes, né? A Josi, que é uma filha também. E a gente olha para todos eles como filhos, né? Amém? E eu queria te agradecer e te honrar, né? E te agradecer realmente que você cuidou deles, né? E a gente vê eles firmes aí, porque teve realmente o teu dedo, né? O teu cuidado, o teu amor, o teu carinho por eles. Muito obrigado, Mara. Tá? Filha, vamos ver se eu consigo falar. Valeu a pena tudo, filha. Desde aquele momento que você aceitou Jesus lá na sala, foi nítida a voz de Deus quando Deus falou: cuida dela. Eu busquei cuidar de você com carinho, né? Até muitos tinham até ciúmes de você. Mas hoje eu vejo o motivo. Valeu a pena tudo isso, filho. Amém? Quero dizer que você sempre foi um exemplo na minha vida. Nos meus momentos difíceis de pastor, a sua alegria da Celina, né? Não dá para separar vocês duas. Sempre me impulsionou a continuar. E hoje eu te falo que essa obra está começando um novo tempo, certo? Porque Deus colocou vocês também aqui, amém? Você tem uma grande participação, vocês duas, vocês têm uma grande participação nessa obra, do que vai acontecer. Então, nesse dia nós entendemos que é o dia de honrar você, Mara, porque este é um culto agradável a Deus. Tem muitas pessoas que acham que culto é cantar e só ouvir uma palavra. O culto é quando a gente faz o que Deus manda, honrar líderes. Culto também é quando a gente faz aquilo que Deus quer. Amém, filha? Então esse é um dia que a gente quer te honrar e declarar: Mara, você é uma grande pessoa. Deus tem um grande mover, grande coisas acontecendo na tua vida, porque tudo aquilo que você fez bem. Amém? Glória a Deus. Vem cá. Obrigada. Não sei se vou conseguir falar, né? Você quer falar? Mas eu quero, sim, que nem o Marçal falou, que não dá para tirar eu e a Celina. Não dá mesmo. Porque talvez eu parecia mais porque eu falo mais. Mas ela segurou muitas barras. Segurava até eu. Ela era quietinha, mas ela segurava em oração. É que eu era mais falante, eu era mais da frente. Mas ela também. Pode ter certeza que todos vocês estão aqui porque ela também orou muito. E ela ora até hoje. Ela é uma mulher de Deus. É uma mulher persistente, a Celina. Eu admiro muito ela por isso. E também eu quero honrar aqui o Ney e a Val. Porque eu sei que o Ney orou muito por mim, para me converter. Quando eu me converti, ele ficou meio triste, que ele queria que eu me convertesse em outra igreja, né? Depois ele entendeu. Mas amém. Mas eles também investiram na minha vida. Eles oraram por mim. A Val falava de Jesus para mim, do jeitinho dela, mas falava. A Adelaide também está aqui hoje. A Adelaide também falava de Jesus para mim. A Adelaide orava por mim. Eu sempre gostei da Adelaide, porque a Adelaide não é uma mulher religiosa. Ela é uma mulher que ama as pessoas. Ela nunca me julgou. Ela nunca me condenou. Ela sempre dizia assim para mim: Mara, eu oro por você e Deus vai dar um marido bom para você. Porque eu queria muito casar, né? E ela falou assim: Deus vai dar um bom marido para você. E ela orou por mim também. Entendeu? Tem muitas pessoas aqui que eu posso honrar. Tem muita gente aqui, gente, que olha, vocês foram uma bênção na minha vida. Pastor Marçal, pastor Adriane, vocês são muito importantes. Vocês guerrearam por mim também.
Eu creio que tudo que vocês fizeram para mim foi para o meu bem. Amém? E todos que estão aqui. Meu Deus, cada um de vocês nos ajudaram a crescer. Nos ajudaram a ir para frente. Porque a gente não consegue nada sozinho. A gente precisa de vocês dando um empurrãozinho, né? Cada um marcou a minha vida. Cada um, tipo assim, fiquei até surpresa que algumas coisas que eu nem lembrava. Não lembrava que eu falei pro Leandro. Eu lembro da nossa época com a Adriana. Essa época foi muito boa. Eu lembro dessa época. A época do Sidney com a Tânia, do Léo, quando a Josi chegou, né? E todos aqui. E também, né? É importante fazer isso, sabia? Em vida. Porque a gente nunca fez para a Sandra. E a Sandra já se foi. Ela também merecia muito. Então é importante a gente honrar as pessoas enquanto elas estão vivas. Não é verdade? Porque às vezes nós honramos as pessoas porque elas morrem. Então a gente tem que agradecer a Deus por cada vida em vida, né? Todos foram importantes. Eu creio também que muitas vidas aqui também estão em pé por causa da Sandra, né? Por causa do Adalto e também por causa da Maria, porque a Maria também é uma bênção nas nossas vidas. Amém? A Maria não veio tomar o lugar da Sandra, porque ninguém substitui ninguém. A Maria veio tomar o lugar dela, que Deus tem para ela, como mulher de Deus lá do esposo dela. E eu creio que ainda vai ter uma linda história para contar aqui na frente. Amém? Na vida de cada vida aqui. Mas me perdoe, eu creio que a Maria, nesse esquisito, ela está bem curada em relação a Sandra. É porque a Sandra, né, onde ela está sendo honrada. Mas todos aqui merecem honra. Porque também todos perseveraram, né? Todos lutaram. Não foi por causa de mim, foi porque você lutou. Claro que nós precisamos de alguém que nos dê um empurrão, de alguém que, né, fala que nós conseguimos. Mas se cada um está aqui em pé, foi porque você esteve em Jesus, porque você batalhou pela tua fé. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que continuar batalhando pela nossa fé. Amém? Então, que todos vocês se sintam honrados e amados. Eu fiquei surpresa, eu acho que eu não mereço isso, né? Fiquei surpresa, fiquei até envergonhada. Porque a gente não, eu vejo assim que não é nós que fazemos, é o Espírito Santo em nós. Então toda a honra a Ele. Porque se Ele não fizer, nós não fazemos nada. Nós somos pó. Mas eu agradeço pelo amor de vocês, pelo carinho de cada um, né? E eu creio também sim que todos aqui são honrados. E se você não é honrado, você será. Em nome de Jesus. Amém? A verdade, o Luciano me lembrou algo aqui, ó. Quem me levou na célula foi a Anne. Foi a Anne que me levou na célula. Eu fui com a Anne, com a tia e com a Vanessa. A tia foi junto comigo, a primeira vez que eu fui. A tia e a Vanessa, verdade. Foi a Anne que me levou. Eu não lembro tanto no primeiro dia que a Anne me levou. Eu lembro no segundo dia que a Anne me levou. Que foi quando eu aceitei Jesus. O pastor Marçal falou para a Anne, traz a Mara aqui. E ela me levou. Foi no segundo sábado. É esse que me marcou. Que você me levou lá, Anne, né? A Anne deu os empurrão, né? Me levou até lá. Deus tem as pessoas certas para nos levar. Ela me levou até lá. É porque talvez se ela não fosse comigo, eu não iria sozinha. Então Deus tem as pessoas certas também. Então eu quero te honrar por isso, Anne. Amém? Porque através da tua vida eu também estou aqui. E se tudo está aqui, você também tem participação. Amém? Porque muitas vezes Paulo parece, Silas não, né? Mas Silas fez um papel importante na vida de Paulo. Então eu quero te honrar também por você ter me levado lá. Amém? Amém? Mais alguém quer falar? Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, por você ter sido persistente. Agradecer a Deus por tudo que você fez, por todo mundo. Isso aqui é um fruto de tudo. Deus, Ele só me usou para isso. Eu só quero dizer que eu tenho muito orgulho de você. Amém. Glória a Deus. Amém.
Glória a Deus, gente. Vamos aplaudir a Jesus por tudo isso.